como andar de bicicleta. Vez por outra você dá pendendo para um lado, você dá uma torção do corpo para o outro e aí você... Bom, a aula de hoje é a aula número 6 da nossa classe de criação de filhos e particularmente nós vamos versar hoje sobre como exercer disciplina de acordo com a Bíblia. Nós vamos também tratar dentro desse contexto geral da lei da palmada e outras questões que estão presentes hoje na discussão sobre criação de filhos, educação e assim por diante. Fazendo um resumo daquilo que nós já tivemos a oportunidade de ver domingo passado, vocês recordam que eu mostrei essa imagem que está aparecendo agora no vídeo para você, que é a imagem que por si só já fala muito, mas principalmente essa frase, quando diz educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. A ideia é que quando a gente pensa sobre disciplina, a gente imagina logo na ideia de podar, a ideia de limitar, de dar limite. É verdade, obviamente que disciplinar significa não deixar à vontade, ter uma certa disciplina, uma certa ordem, mas muito mais do que apenas limitar e, portanto, não permitir que a criança voe, nessa metáfora que usa, é a ideia de que essa criança vai voar de uma forma ou de outra, porque nós não criamos nossos filhos para nós criamos para a vida, para que eles tenham uma vida própria. Queremos, obviamente, que eles tenham uma vida feliz e que essa vida seja orientada pelo temor a Deus acima de todas as coisas. Mas, muito mais do que limitar o voo, cortando as asas, a ideia é que a gente oriente o voo, já que eles vão ter que voar, que eles voem, mas voem com segurança, voem com capacidade de aterrissar bem quando precisarem, de alcançar alturas que nós mesmos não alcançamos. Portanto, a ideia de disciplinar, de educar, eu estou juntando essas duas palavras, você vai ver agora no próximo slide, porque de fato elas têm uma relação muito próxima uma com a outra, a ideia de disciplinar e a ideia de educar. Veja bem este slide quando eu tento estabelecer o que é que nós compreendemos por disciplina. Entendendo disciplina para nós é a mesma coisa de dizer que disciplinar é educar. Para nós, educar e disciplinar são facetas de uma mesma realidade. Obviamente que a ideia de educar sempre nos remete a uma ideia mais abrangente. Disciplinar está contido em educar, e educar, obviamente, contém algo mais do que simplesmente disciplinar. Mas para os fins da aula de hoje, eu estou juntando como se elas fossem sinônimas. Na verdade, elas não são sinônimas, mas elas têm um tronco, uma origem, um significado, uma etimologia em comum. Veja que no latim a palavra discípulos é a palavra que significa aquele que aprende. Então um discípulo aprende, obviamente aprende de um mestre. Essa palavra discípulo tem a mesma origem da palavra que em latim é a palavra discere, que é traduzida para o português como aprender, e também da palavra docere, que é traduzida para o português como ensinar. Então, olha só uma coisa, nós temos aqui disciplina, aprendizado e ensino, ou disciplinar, aprender e ensinar, como três palavras que têm uma mesma origem, têm o mesmo um significado, uma etimologia em comum. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que a palavra disciplina e a palavra educar envolve tanto o aprender como o ensinar. Então, quando a gente disciplina um filho, quando a gente educa um filho, a gente está ensinando e ao mesmo tempo aprendendo com o filho. Obviamente que na vida, quem viveu um pouco mais, tem mais o que ensinar, então esse processo é muito mais de ensino de pai para filho do que de filho para pai. Mas essa é uma dinâmica que vem em duas vias, vai e volta esse ensino e esse aprendizado. A palavra, que não é a palavra discípulos em latim, mas a palavra matetes em grego, que é traduzida no Novo Testamento todo como a palavra discípulo, traz o seguinte significado acompanhando o movimento. Olha só,
É como se, você já deve ter brincado inclusive disso na praia, com o seu filho pequeno, quando era pequeno, se já cresceu. Aquela ideia de você ir na frente e com a sua pisada larga ou comprida, mais extensa, você vai marcando a areia e ele então vai tentando colocar o pezinho dele, com a perninha dele curta, no mesmo lugar onde você colocou ali. Aquele processo ali é um processo de que no caminho de vocês dois, mestre e discípulo, pai ou mãe e filho ou filha, alguém segue outrem. Alguém está à frente como mestre e outro está atrás, seguindo nos passos do mestre como discípulo. Então, a ideia de educar não é uma ideia apenas de dar informações, inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. É uma ideia de educar no sentido de alguém seguir o exemplo de alguém, ou alguém acompanhar alguém. Então, quando pensamos em disciplina, essas ideias têm que estar muito claras, muito nítidas em nós. Porque senão a gente vai pensar que disciplina, principalmente quando se fala de disciplina na Bíblia, é tratar de questões tipo, pode-se bater, não pode bater, o exercício, o castigo físico, a palavra castigo, a palavra punição, como é que eu faço para controlar meu filho, esse tipo de coisa. E eu quero que nesse início você pense um pouco de maneira mais abrangente. Você entenda que disciplinar tem a ver com educar. E educar tem a ver com ensinar e aprender. E que este ensinar e este aprender não é apenas teórico, tem a ver com a própria vivência do relacionamento do pai com o filho ou da mãe com o filho e assim por diante. Tanto é que eu fiz questão de dizer para você como é que eu particularmente compreendo esse processo que nós chamamos de educar. Veja aí, diz lá, para mim educar é informar antes de tudo. Eu não creio que existe educação sem você passar conteúdo, sem você, para ser mais exato, repassar conteúdo. E repassar conteúdo, obviamente, porque você já recebeu. Afinal de contas, ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando nós pensamos em informar, significa que, obviamente, nós fomos informados e estamos repassando o conteúdo do que nós sabemos para alguém. Aí é a primeira parte da educação. Para muitos, educar é só passar informações. E talvez seja por isso que muitas vezes, quando esse processo não consegue ser bem sucedido, aí precisa de uma punição física e assim por diante. Eu diria que existe uma série de outras coisas antes, até que se chegue ao momento de um castigo, de uma punição e assim por diante. Então, o primeiro aspecto, a primeira perna de um tripé chamado educação é informar, passar informações. O segundo é formar. Enquanto que informar você está repassando conteúdos, quando você pensa em formar, você está moldando estes conteúdos na prática. Então não tem a ver apenas com teoria, tem a ver com o ensino aplicado na prática. Isso forma, isso molda. A ideia é de uma escultura, a ideia é de uma moldagem. Então todo o processo de educação é um processo de moldagem. Essa moldagem visa um último estágio da educação: informar, passar conteúdo, formar, moldar esse conteúdo na prática da vida daquela pessoa que está aprendendo, e em terceiro lugar, como você vê agora, transformar, que tem a ver com mudança, mas não apenas mudança em nível de comportamento, não se trata apenas de um condicionamento, fazer com que aquela criança faça o que você quer, fazer com que seu filho obedeça ao que você manda. É algo mais profundo. Transformação, por via da educação, tem a ver com mudar, modificar, transformar de dentro para fora, motivacionalmente, não apenas comportamentalmente, não apenas mudando o exterior, dando para ele razões por que o que precisa ser feito, precisa ser feito. Ou seja, todos nós passamos pela experiência de dar determinadas ordens aos nossos filhos e perceber como algumas vezes eles compreendem o que é que nós estamos querendo falar e outras vezes eles
não compreendem, embora obedeçam, embora façam exatamente o que a gente pede. A ideia não é essa, de fazer apenas porque a gente pede, porque a gente manda, ou por medo de punição, por medo do próprio medo mesmo, do castigo, mas entendendo, compreendendo por que está fazendo aquilo que está sendo ordenado. Então veja, são três coisas que envolvem a educação e consequentemente envolvem disciplina. A primeira delas, informar, repassar conteúdo. Segunda, formar, que é aplicar esse conteúdo na prática, moldando a pessoa. E terceiro, transformar, que tem a ver com mudança motivacional. Como eu coloco aqui, mudar as motivações mais íntimas, as razões e os porquês daquela criança, daquele adolescente, daquele filho, daquela filha, fazer aquilo que está sendo colocado. Então, vamos tentar simplificar o que nós falamos até agora. Veja bem, disciplinar tem a ver com educar. Educar tem a ver com aprender e ensinar. Este aprender e ensinar visa repassar informações, visa moldar o caráter, transformar a pessoa. Então tem a ver com informar, formar e transformar aquela criança. Agora nós estamos começando a estabelecer uma base para daqui a pouco a gente dizer assim: isso que eu faço com meu filho, esse tipo de disciplina, esse tipo de castigo, esse tipo de punição, esse tipo de limitação que eu vou oferecer para ele, que eu vou determinar para ele, é correta, não é correta? Ou seja, nós estamos primeiro lançando a base, entendendo que no processo de disciplina tem que haver educação, e a educação envolve a disciplina, para depois compreendermos quando é que isso pode e como é que isso pode ser exercido. Ainda dentro desse aspecto, preste bem atenção no que eu coloco aqui para você. Novamente, pensando em termos de entendendo a disciplina ou entender a educação, nesse primeiro item, informar, a grande pergunta que eu devo fazer, que você deve fazer, antes de disciplinar um filho, antes de punir um filho, castigá-lo, eu não gosto muito desses termos, punir, castigar, eu prefiro disciplinar, porque disciplina sempre é restauradora. Mas antes de você fazer isso, a regra que eu dei é clara. Eu sei que eu não sou aquele comentarista de futebol de regras, o Arnaldo, né? O ex-árbitro de futebol, que diz assim: a regra é clara, mas aqui cabe, a regra é clara. Muito da desobediência dos nossos filhos tem a ver com comandos ambíguos. Por exemplo, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Ou, às vezes, a mãe mesmo diz uma coisa em uma situação que é semelhante à outra. E a criança ou o adolescente não percebe por que em determinada ocasião isso é certo e por que em outra determinada ocasião isso é errado. Ou porque papai deixa e mamãe não deixa. A regra não está clara. Às vezes até a mesma maneira como se fala é muito sintomático da falta de clareza dessa regra. Eu não estou falando apenas do vocabulário. O vocabulário é importante, mas eu estou falando inclusive da postura, do tom. Por exemplo, às vezes a gente vê pais falando com crianças pequenas sem se dar o trabalho sequer de se baixarem, chegarem ao nível do olhar da criança e falar sem aquela intimidação própria de uma altura, de uma voz mais forte, de uma raiva, de uma ira do momento. A regra não fica clara, porque olha só, uma criança que está com medo daquele adulto enorme, que bota o dedo em risco de cima para baixo e dá uma ordem num tom ríspido, a última coisa que ela vai fazer é prestar atenção na regra. E se ela não presta atenção na regra, na hora em que a regra está sendo dada, consequentemente, na hora que a regra precisa ser aplicada, essa criança não vai entender. Então, grande parte da desobediência dos nossos filhos tem a ver com o fato de que a regra muitas vezes não é clara. Se a regra não é clara, a informação correta não é repassada. E se a informação correta, como é que eu posso formar, aplicar a informação na prática, e como é que essa aplicação pode transformar, mudando as motivações? Então, a primeira pergunta que eu me faço quando eu vou dar uma ordem a um filho, quando eu vou ensinar algo, determinar algo, dizer o caminho é esse, não vá por aqui, vá por ali, a linguagem é própria,
a postura é adequada, o tom de voz é ameno e adequado para a circunstância, existe um discurso em comum, pai e mãe afinaram o discurso e eles dizem a mesma coisa, têm as mesmas opiniões em relação àquele aspecto, eles combinaram antes e disseram exatamente a mesma coisa, eles conseguiram dizer aquilo como um princípio que vale para todas as circunstâncias, ou fizeram ressalvas, e algumas vezes é importante, olha filho, isso aqui vale para todas as circunstâncias, mas não vale para outras circunstâncias, quando acontecer isso aqui é uma exceção à regra, porque existe um outro princípio, ou seja, coisas que sejam claras para a criança, seja ela no nível que for até chegar a ser um adolescente. Então quando a gente pensa em educar, informando, a gente tem que perguntar, a regra é clara? Se a regra for clara, a gente vai minimizar grande parte da possibilidade de desobediência. Não estou dizendo que isso é absoluto, mas a gente minimiza quando a regra é clara. Dentro daquele outro segundo aspecto, de moldar, de formar na prática, a pergunta já é outra. A pergunta é, o meu exemplo é bom? O meu exemplo é bom? Eu pai, eu mãe, eu responsável pela formação daquela criança, digo algo e faço o que eu digo, ou eu tenho aquele discurso ambíguo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Porque, obviamente, essa incoerência vai ser flagrada pela criança. Ela vai perceber que o que você está dizendo não é aquilo que você pratica. E aí, muitas vezes, a grande pergunta, e vocês já ouviram muitas vezes essa pergunta, é: e por que o senhor pode e eu não posso? E por que manhã faz e eu não faço? E por que meu irmão mais velho faz e eu não faço? Ou seja, o exemplo que rodeia aquela criança não é um exemplo que produz adesão, porque há uma incoerência. Obviamente que existem regras que valem para as crianças, existem regras que valem para os adultos. Quando essas regras precisam ser aplicadas, então precisa ser dito. Por exemplo, dormir tarde, né? É uma questão que quase todos os pais aqui passam, eu também passo. Então, por exemplo, grande parte do meu trabalho é feito de maneira noturna. A casa fica mais quieta, fica mais em silêncio, então eu tenho tempo de raciocinar, produzir meu material. E eu consigo dormir poucas horas de sono, porque eu sou um adulto, me acostumei a isso, sei que não é o ideal, mas enfim, é o meu trabalho. Agora, uma criança, um adolescente, que precisa às vezes de 10, 12 horas de sono, ela não pode dormir na mesma hora que eu vou dormir, se ela tem que acordar logo cedo. E quando eu digo vá para a cama, é a hora de ir para a cama. Quando me é perguntado por que então o senhor pode ficar, e eu tenho então que explicar que existe uma diferença e que o meu exemplo naquele momento não está sendo um exemplo de uma criança para uma criança, mas de um adulto para uma criança. Ou seja, o bom exemplo arrasta a multidão. Na verdade, alguém já disse assim, que palavras convencem, mas exemplos motivam. Ou seja, o bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Grande parte das nossas incoerências, inclusive hoje como adultos, tem a ver com comportamentos que nós repetimos dos nossos pais e que esses comportamentos se tornaram comportamentos adquiridos e definitivos em nós, e nós começamos a praticá-los sem entender que eles eram maus exemplos e não bons exemplos. Finalmente, na última perna do tripé, a pergunta já não é mais a regra é clara, o meu exemplo é bom, a pergunta é: os meus motivos para disciplinar aquela criança, os meus motivos para dizer que ela está certa, são puros, são justos? Em outras palavras, o que eu estou querendo, afinal de contas, é transformar aquela criança para o bem dela ou para a minha satisfação pessoal? Todos nós sabemos que nós projetamos grande parte dos nossos sonhos, dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos desafios, daqueles sonhos frustrados na vida dos nossos filhos. Todos nós sabemos muitas vezes que uma criança que dá um determinado vexame, com uma atitude rebelde, uma criança pequena, diante de uma ordem dada, ela tem um comportamento que às vezes é o mesmo em casa, o mesmo na rua, mas a maneira como nós nos comportamos, quando, por exemplo, uma criança dá um piti em pleno alameda do shopping, a gente fica tão envergonhado com o entorno que a nossa atitude muda. Naquela hora a gente não está querendo corrigir a criança, a gente está querendo ver se minimiza a vergonha das pessoas. Então, muitas vezes, casais que estão em conflitos,
estão às vezes querendo disciplinar e fazendo o filho obedecer daquele jeito, porque aquela maneira do filho obedecer daquele jeito vai atingir o esposo ou a esposa que deu uma ordem contrária ou que tem um pensamento contrário. Enfim, a criança acaba se tornando um bolinho de ping-pong de um lado para o outro, quando os motivos de quem disciplina, os motivos de quem educa, não são justos, não são puros. Então veja, novamente, disciplina tem a ver com educar, educar tem a ver com informar, formar e transformar. Para cada uma dessas coisas, para cada um desses aspectos, tem uma pergunta a ser feita pelos pais. Em relação à informação a regra está clara, claramente comunicada. Em relação à formação, o meu exemplo favorece, estimula, molda essa criança, forma essa criança dentro deste conteúdo que eu quero passar. E em terceiro lugar, os meus motivos, que a criança inclusive acaba por perceber nas entrelinhas, são puros e justos, ou seja, quando eu faço algo para o meu filho, quando eu determino uma determinada regra para o meu filho, é para o bem dele ou é para que eu seja visto como um pai ou como uma mãe extremamente cuidadosos, porque havia uma desconfiança de que talvez eu era muito jovem quando casei e tive filhos, não ia dar conta, então me torno extremamente rigoroso, ou então porque minha sogra, meu sogro, as pessoas que estão ao meu redor, o pastor, a igreja, todos observam porque querem que tudo seja certinho e perfeito. Os meus motivos são puros? Os meus motivos são justos? Então é preciso pensar sobre isso. Bom, estabelecendo então esta base, nós vamos conversar agora sobre as razões, ou melhor, a clareza necessária para essa informação. Olha só o que diz o texto de Provérbios. Você está lendo aí o texto de Provérbios na tela e diz basicamente assim: ouvi, filhos, a instrução do pai. Ora, existe uma instrução, existe uma informação que é dada. Há uma necessária clareza nessa informação. E o texto de Provérbios diz isso. Ouvir, filhos, a instrução. Um manualzinho de instrução. Existem bons manuais e manuais que são muito obscuros, com a linguagem obscura, letrinha miúda e tudo mais. A ideia do manual de instrução ele precisa ser tão claro que a pessoa só lendo não precisa de assistência de ninguém. Não precisa telefonar para o SAP nem para ninguém. Tanto é que tem até uma parte do manual que diz assim: quando o eletrodoméstico ou o que for que você comprou estiver apresentando esse sinal, pode ser isso, 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 isso. Faça isso, aquilo, outro, e assim por diante. Então o que ele está dizendo aqui, ouvir, filhos, a instrução do pai e estar atentos para conhecer a desaprudência. Pois eu vos dou boa doutrina. Veja, ele chama essa instrução de doutrina. Muita gente questiona se a gente deveria doutrinar os nossos filhos. Eu digo sem dúvida alguma, porque se a gente não doutrina, alguém vai doutriná-lo. Porque doutrina tem a ver com aquele conteúdo que molda. O filho vai ser moldado de alguma forma, apesar de ele ter as potencialidades de aprendizado dele, apesar de ele não ser um ser completamente passivo, ele também fazer parte do processo de conhecimento dele, de aprendizagem, mas é claro que a criança é muito mais plástica, flexível para ser moldada do que um adulto quando ela se torna adulto. Então há um momento para moldar essa criança, certo? Por que a gente ensina, por exemplo, a escovar os dentes quando é criança e não deixa para ensinar a escovar os dentes quando é adulto? Porque se a gente não torna o escovar os dentes um hábito, quando criança, quando adulto, obviamente que a criança não vai, que o adulto não vai ter esse hábito. Então, doutrinar do ponto de vista moral, espiritual, emocional, com instruções claras e assim por diante, é tarefa dos pais. Veja o que é que ele fala: ouvir, filhos, a instrução do pai, pois eu vos dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, um toddler, um bebezinho, 2 anos, alguma coisa assim, na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe, era o primeiro filho, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Então veja, ensino, doutrina, instrução. A informação que é passada para a criança precisa ser clara e precisa ser passada. No segundo aspecto, o exemplo que a criança precisa seguir tem que ser um bom exemplo. Você conhece o texto,
talvez um dos mais conhecidos sobre esse assunto. Assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. Muita gente, então, imagina que um pai fica aqui e manda o filho caminhar, diz: olha, filho, aquele é o caminho que se deve andar, ande. Na verdade, no original hebraico, na língua hebraica, a ideia é que o pai está caminhando. Olha, a expressão lá no texto de Provérbios 2 é: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Ele caminhando, como eu já imitei aqui, coreografia à frente, ele caminhando e a criança caminhando com ele, no dia a dia, por isso que é enquanto ele caminha, e também nessa constância. Veja que é muito interessante, eu parei um pouco para pensar nesse texto, e pensei assim: olha, naquela época não tinha asfalto, naquela época não tinha ninguém que media 6 metros ou 12, uma faixa, 2, 3 ou 4, e dizia: aqui vai ser uma estrada. Como é que os caminhos eram formados? Alguém começava a caminhar por uma determinada direção, evitando penhasco, evitando um lugar encharcado de água, evitando pedras, evitando uma árvore mais alta, e aquela trilha começava a se formar. Quanto mais gente andasse por aquela trilha, mais aquela trilha não crescia nenhum vegetal, ficava lisa e sinalizava para quem vinha depois, dias depois, anos depois, que um caminho tinha se formado. Ou seja, é o caminhar que forma o caminho, não é o caminho que forma o caminhar. Então, a maneira como eu caminho sinaliza para quem vem depois de mim, os meus filhos, como é que como é que eles devem caminhar. Eles devem caminhar como eu caminho. Então, um bom exemplo é necessário. Olha aí o que diz claramente aí a ideia da palavra caminho. É a ideia da palavra shanak, que em hebraico significa restringir ou delimitar. Ou seja, a fronteira onde está o caminho e o que não é caminho, não é um acostamento, como nós vemos hoje na estrada, mas é a maneira como alguém caminha. A maneira como alguém caminha, a direção, o limite que ela impõe. Por isso que quando os caminhos ficavam estreitos e pessoas ficavam caminhando um ao lado do outro, então esse caminho se tornava um atalho, esse atalho se tornava uma rua, essa rua se tornava uma avenida. Então a ideia de ensinar a criança no caminho é a ideia de treinar: filho, ande por aqui como o papai está andando, ande por aqui como mamãe está andando. Porque se você andar fora deste caminho, que papai já passou por ele muitas vezes, você pode cair no buraco, você pode se perder, você pode cair no penhasco, você pode atolar o seu pé, você pode resvalar o seu pé, uma cobra pode estar espreitando ali. Então imagine a figura de uma criança pequenininha caminhando, seguindo o pai. Ele tinha que dar um bom exemplo. Seguindo a mãe, ela tinha que dar um bom exemplo. Então não existe educação, disciplina, sem a necessária existência de um bom exemplo. O exemplo é o que torna o caminho delimitado. Então, veja essa frase aí que aparece agora. Diz que o jeito que você anda é a melhor lição que o seu filho pode aprender sobre o jeito que ele deve andar. O jeito que você anda é a melhor lição, o melhor discurso, a melhor aula que você pode dar sobre o jeito que o seu filho vai andar. Não adianta você andar assim e dizer: ande assim, meu filho, porque ele se torna um imitador seu desde que é pequenininho. Eu sei que os homens que estão aqui presentes, as mulheres que estão aqui presentes em relação às meninas, devem lembrar daquela sensação gostosa de quando alguém olha assim, o nosso filho andando, diz assim: mas olha fulano de tal, anda igualzinho ao pai. Às vezes a criança pega até o jeito de andar, o ombro, sei lá, a forma de andar, o gingado, a maneira de andar, porque imita o pai de alguma forma, quase que inconsciente. Essa imitação não é somente física, não é somente coreografada pela maneira de andar, o corpo e assim por diante. Essa imitação tem a ver com valores, com escolhas, com moral, com princípios. Essa criança vai, portanto, imitar o jeito do pai ou da mãe andar. Finalmente, dentro daquele tripé ainda, nós estamos falando de
motivação necessária para transformar. Eu fiz questão de colocar essa frase que você vê agora aí na tela, dizendo assim, a frase diz: o principal problema com a disciplina física é que ela pode ser um desabafo, veja que está grafado em amarelo, está destacado, a disciplina física, pode ser um desabafo, uma válvula de escape, um descontar das frustrações, culpas ou raivas dos pais. Essa frase foi dita por este homem, Armand Nicole, Dr. Armand Nicole, que é psiquiatra e psicopedagogo, que num determinado fórum de discussão sobre a utilidade, a pertinência, a permissão ou proibição de castigo físico da disciplina, veio com essa frase. Veja, ele está falando da disciplina física, mas eu vou abranger. O que é mais questionável quando eu tento disciplinar meu filho, e o que me pega mais, e o que pega mais qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo ou assistindo essa aula, é: a minha motivação é a melhor e mais pura, ou eu estou usando aquilo como um desabafo? A maneira como eu vou eventualmente aplicar alguma punição física ao meu filho é serena, é para o bem dele, ou é porque eu estou com um copo com tanta raiva que a primeira coisa que eu pego na mão eu sacudo no menino? E aí eu penso, qual é a motivação? É para desabafar minha raiva, para matar esse danado que me fez passar essa vergonha, como eu já ouvi na boca de algumas pessoas, para puni-lo porque ele fez aquilo, me deu um prejuízo quando quebrou aquele objeto em casa, porque eu estou frustradíssimo porque lá no trabalho eu não consegui dar um murro no chefe, eu dou um murro no filho em casa, porque ele me desacatou, eu me senti afrontado. Na verdade, eu passei o dia todo afrontado lá no trabalho, sendo afrontado e desrespeitado pelas pessoas, mas eu não podia fazer nada, ou eu me controlei no máximo, quase me estouro. E quando eu chego em casa, então, primeira coisa que eu pergunto ao filho, o filho responde de uma forma, ou faz uma coisa que ele não disse para não fazer, ou alguma coisa, situação que parece ter um desrespeito, uma afronta, aí eu pego toda aquela frustração, toda aquela raiva acumulada no dia e desconto no filho. Será que é a minha motivação para aplicar um castigo físico nessa criança ou nesse adolescente é pura? É justa? Provavelmente não. E aí a grande pergunta é, cuidado, ou a grande alerta é, cuidado se a sua motivação é pura ou justa. Olha só esse texto de Provérbios, capítulo 19, 18. Ela está numa linguagem bem antiga, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. É interessante que a parte que eu grafei aí, que está destacada em amarelo, é a parte que diz assim: cuidado com o teu ânimo, com a tua motivação, com a tua emoção do momento, porque pode até ser que ele precise da punição e deva ser feito enquanto há esperança para mudar o comportamento, porém, se o teu ânimo, se a tua emoção estiver de tal maneira abalada, superdimensionada, você pode levá-lo até a morte. Então, a grande questão é: qual é a motivação que você faz? Com o que você faz com relação ao seu filho? A motivação precisa ser pura, senão não haverá transformação. Então, agora nós vamos ver as razões para disciplinar. Se eu vejo que disciplinar é educar, quais são as bases que eu tenho para disciplinar? Por que eu devo disciplinar? Quais são as razões? Veja aí na tela. A primeira delas, e eu acho que não poderia ser diferente, é você disciplina porque você está obedecendo a um princípio bíblico. Eu gosto muito de dizer assim, eu não tenho que sentir, eu não tenho que ser convencido, eu não tenho que ter um prêmio para que eu me motive a disciplinar e educar o filho. Eu poderia ter optado por não ter filhos, mas uma vez você tendo filhos, você não tem a opção de não educá-los. Existe uma ordem explícita e clara de Deus, que é seu Pai, para com você, para que você exerça a sua paternidade ou maternidade para com seus filhos. Olha o texto de Provérbios, como existe um princípio bíblico claro. Diz assim, aquele texto que eu citei de Provérbios 22, 6. Educa, ou ensina, ou treina, lembra que era essa a ideia da palavra shamak em hebraico, educa a criança no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, educa, treina, ensina, imperativos. Existe uma ordem implícita nisso. E essa ordem implícita é dada por Deus a cada um de nós. Então, educar não é opção. Disciplinar não é opção. É obrigação dos pais. O pai e a mãe que não disciplina, que não educa seus filhos, está desobedecendo em última instância a uma ordem de Deus. E certamente colherá frutos, como a gente vai ver, bastante amargos. Olha só o segundo versículo que eu coloco para fundamentar a ideia do princípio bíblico. Agora no Novo Testamento, Paulo escreve nos Efésios, no capítulo 6, verso 4, assim: e vós, pais, criai-os na disciplina e na admoestação, na correção, no ensino do Senhor. Então veja, novamente, imperativo: pai, criai-os. Existe uma frase bem interessante que as pessoas mais antigas costumavam dizer com mais frequência, ainda hoje se fala, é que quem pariu Mateus que o crie, ou quem pariu Mateus que o embale, que bota para dormir. Ou seja, se eu sou pai, eu não posso ter apenas o bônus do sorriso daquela criança, das brincadeiras que alegram o meu dia, da satisfação de estar me reproduzindo e a minha semente passar para as próximas gerações, da alegria de ver as vitórias deles, os sonhos deles sendo realizados. Eu também tenho que ter o ônus, a obrigação, o dever de educar, de criar. A sobremesa vem depois do almoço, vem depois da refeição. Então, primeiro eu tenho que tomar conta do que tem que ser tomado conta para que os frutos apareçam. O semeador semeia antes da colheita. O agricultor semeia antes da colheita. O pescador conserta as redes e joga as redes antes de puxar os peixes. Então não existe bônus sem ônus. E o nosso ônus, a nossa obrigação, não é o nosso desprazer. Um ônus, mas um ônus prazeroso. Mas um ônus não é opcional. É educar os nossos filhos, criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Finalmente, um outro versículo que mostra as razões da disciplina. O segundo motivo é que a disciplina é uma expressão do amor divino. Todos nós sabemos que grande parte da ideia que nós temos de Deus, psicologicamente, é internalizada em cada um de nós pela relação que nós temos, principalmente com o nosso Pai. Então, frequentemente eu tenho pessoas que dizem para mim: olha, eu tenho dificuldade até de chamar Deus de meu pai, porque meu pai foi tão abusivo comigo, fisicamente, sexualmente, às vezes quando há abuso sexual, psicologicamente, que a ideia de que Deus é pai é uma ideia que me dá calafrios. Isso não é apenas quando há abuso. Graças a Deus também acontece quando há obediência do pai, de cumprir esse primeiro mandamento, esse primeiro princípio de criar o filho como obediência ao princípio bíblico. Por quê? Porque quando nós educamos como pais ou como mães, nós estamos manifestando o amor divino. Ou seja, nós dizemos quem Deus é para aquela criança quando limitamos. Quando nós limitamos, disciplinamos, nós estamos dizendo em outras coisas: você é tão precioso que eu tomo conta de você. Você não é um cachorro sem dono, que pode fazer o que quiser e não vai ter nenhuma limitação para você. Eu tomo conta de você. Você não é um vira-lata que está aí no mundo jogado sem ninguém olhar para você. Eu olho para você, porque eu olho para você, porque alguém acima de mim olha para você. Olha o que é que diz o texto de Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho aquele que é bem. Veja a relação: Deus me repreende porque eu sou seu filho, e isso fica claro para mim quando meu pai me repreende. Quando meu pai me repreende, ele prova para mim que eu sou filho dele, e isso acaba manifestando que Deus é meu pai. Então a disciplina expressa o amor divino. Olha esse segundo texto, agora no Novo Testamento, quase como uma repetição, um paralelo ao texto de Provérbios. Está lá em Hebreus, como você está vendo aí na tela, Hebreus capítulo 12, versos 6 e 8. Então o que é que diz?
e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ele está em maiúsculo, se refere a Deus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, com linguagem forte, disciplina, treina, limita a qualquer que recebe por filho. E aí ele faz a pergunta: ora, se vocês suportam a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, a disciplina revela o amor de Deus. Do mesmo jeito que eu cuido dos meus filhos e não do filho dos outros, porque os filhos dos outros deveriam ser cuidados pelos pais deles. Claro que eu posso ajudar, como pastor, frequentemente aqui, eu já tive a oportunidade de auxiliar os pais a criar seus filhos, mas eles não são meus filhos, eles são os filhos de cada um de vocês, e cada um de vocês estão me assistindo. Então, são vocês que manifestam o amor divino pelo cuidado que vocês têm em disciplinar os seus filhos. E, obviamente, também, em terceiro lugar, quando você disciplina, você manifesta o amor parental, ou seja, de pai ou de mãe, o amor de pai ou mãe. Diz assim o texto de Provérbios 13, 24: aquele que poupa, ou seja, aquele que omite a vara ou o castigo ou a disciplina, aborrece a seu filho, despreza seu filho, não valoriza o seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Ou seja, o amor está atrelado à ideia do limite. O limite diz basicamente à criança: eu lhe amo, por isso que eu estou lhe educando. Eu lhe amo, por isso que eu estou dando para você um limite, para que você não ultrapasse e não se perca na sua própria caminhada. Olha só o texto de Hebreus capítulo 12, 9 e 10. Diz assim: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. Então os pais, segundo a carne, os pais físicos, naturais, nos corrigem. E nós os reverenciamos, respeitamos, valorizamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus, para vivermos? Porque aqueles, veja aí o texto, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Finalmente, disciplinar garante o bem-estar da família. E eu estou falando de família como sistema de pessoas que se amam, que são vinculados, seja por vínculos de sangue, de consanguinidade ou de afeto. Aí entra filhos adotivos, pessoas que compõem o nosso núcleo familiar. E a disciplina garante que esse núcleo familiar não se deteriore, não se disperse, não vá cada um para o seu lado e tenha apenas uma vaga lembrança que pertencem a este núcleo. Vamos pensar assim: a disciplina, de alguma forma, é uma espécie de força que faz com que todos aqueles que circulam ao redor deste núcleo familiar fiquem coesos. É uma forma de coesão daquele grupo. Olha o texto que ele diz: o que gera um tolo, olha que tristeza, um pai ouvir de alguém dizer assim: seu filho é um tolo, seu filho é um louco, sem cabeça. Olha, o que gera um tolo, para sua tristeza o faz. E o pai do insensato, que é a mesma coisa do louco, o insensato e o louco, não tem alegria. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que deu à luz. Ou seja, quando falta disciplina em dado momento da vida daquela criança, lá na frente, como adolescente ou como adulto, aquilo que faltou, porque o pai quis se preservar, porque a mãe quis ser omissa, porque preferiu não castigar, preferiu não colocar limites, o menino vai ficar traumatizado, alguma coisa desse tipo que se fala hoje. O fato é que aquilo que não foi feito naquela época vai fazer falta no futuro. E a consequência é que aquela criança que agora se tornou um homem, ou aquela menina que se tornou uma mulher, vai ser motivo de tristeza e de angústia para aquele pai que, quando poderia disciplinar, não o fez e agora está colhendo os frutos da sua omissão ou da sua desobediência. A família se dispersa. Olha, queridos, há muitas coisas que me entristecem no mundo, mas uma das que mais me entristece é quando eu percebo que uma família se dispersou.
que uma família se desgarrou, principalmente por conta da falta de postura do pai ou da mãe em criar aquela coesão via disciplina dos seus filhos. Olha o último texto, o penúltimo e o último, aparece na sua tela. A vara e a repreensão dão sabedoria. Veja, sabedoria em contraste à insensatez e à tolice do versículo anterior. Mas a criança entrega a si mesma, ou seja, deixada por si mesmo, envergonha a sua mãe, traz tristeza, angústia e agora traz vergonha. Castiga o teu filho e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Esse castigo, obviamente, que a gente vai falar daqui a pouco, não é punir com exagero e sordidez e crueldade e impiedade, mas é treinar, educar, estabelecer limites, regras claras, bem claras. E quando isso acontece, a criança dará descanso à mãe e trará delícias à alma da sua mãe. A coisa mais maravilhosa que eu vejo é alguns pais que eu conheço verem seus filhos hoje adultos e dizendo assim: como eu estou orgulhoso, pastor, como eu estou feliz, porque meu filho está encaminhado. Quem encaminhou? O destino? A sorte? Os amigos? Não. Quem encaminhou foi aquele pai. Quem encaminhou foi aquela mãe. Eu não estou dizendo que todo filho desencaminhado no futuro foi por culpa do pai ou da mãe. Eu tenho sempre aquele princípio. A gente tem que fazer o que é certo, porque o certo feito pode ser que dê certo no futuro. Mas o feito errado certamente dará errado no futuro. É claro que existe uma autonomia dessa menina, desse menino, quando se tornam adolescentes e homens e mulheres, e dizem assim: eu quero ou não quero os princípios que meu pai me deu. Aí tudo bem. Mas ele nem isso vai ter se o pai não der. Então, dar ao filho a correção, a disciplina, a educação, permite que ele tenha a opção de fazer o certo, coisa que ele não teria se não tivesse a educação. Então, é necessário para que a família fique agregada. E o último texto é aquele texto do último capítulo do livro de Josué, quando aquele herói da fé, quando aquele homem de Deus já tinha feito a sua tarefa, estava para terminar, e o povo aparentemente não conseguia definir se queria servir a Deus ou aos deuses daquela terra prometida que haviam conquistado, e então ele vem com essa frase que você conhece, que você está vendo agora no vídeo. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos filhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém eu, e olha, não somente Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Educação e disciplina, elas produzem o bem-estar integral da família, a coesão da família. Bom, dentro daquilo que a gente já viu, que são as razões para disciplinar, por que é que, afinal de contas, a gente precisa? Porque a gente sabe que deve, eu espero que a essa altura a gente já tenha percebido, mas por que a gente precisa? A principal razão tem a ver com a natureza da criança. E aqui talvez eu vá chocar alguns, porque a gente sempre imagina que aquele bebezinho, conchudinho, cheirando a talco, todo bonitinho, sorridente, aquela candura de criança é boazinha. Ela é no útil, vamos colocar assim. Veja, tem duas visões sobre qual é a natureza daquela criança. Uma visão é aqueles que acham ou entendem que a criança, como você está vendo aí, ela é boa, mas eventualmente faz coisas ruins. Ou seja, o que faz a criança ser ruim é o entorno dela, o contexto dela, mas ela nasce boazinha. Há uma outra visão, que é aquela que diz que, na verdade, a criança ela é má, no sentido de ser pecadora, mas eventualmente, pela graça de Deus, como é o caso com todas as pessoas, inclusive adultas, ela faz coisas boas. Eu gosto de dizer que as duas coisas estão complementando. Todos nós nascemos à imagem e semelhança de um Deus bom. E como tal, nós temos esta imagem que de alguma forma reflete-se na nossa vida, inclusive quando somos crianças. No entanto, este ser humano feito à imagem e semelhança de Deus se tornou pecador e, consequentemente, aprendeu a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, que se constitui em rebeldia à palavra de Deus. Nós somos, no que se refere ao pecado, meio que indomáveis,
como aqueles que vão levados, como os animais levados por instintos, por concupiscências. A Bíblia chama essa palavra, que é meio esquisita, meio feia, mas significa desejos desenfreados da nossa natureza pecaminosa. Estou dizendo que seu filho é um depravado, que seu filho é um promíscuo, que meus filhos são crianças cruéis. Não, eu estou dizendo que nós temos o potencial e por isso precisamos estar sob cuidados, sob disciplina, sob restrições. Porque se assim não formos e formos deixados a nossa própria sorte, como diz o texto, nós nos tornaremos vergonha para nós e para os outros. Há muitas experiências e muitos estudos que questionam isso. Há experiências, inclusive, de tentativas de deixar a criança, desde a sua paternidade, no ambiente de escola, por exemplo, criar suas próprias regras, fazer só o que quer, estudar se quiser, comer o que desejar. E as experiências na história que foram tentadas nessa direção foram um fracasso retumbante. Ou seja, não é possível acreditar que uma criança, deixada à sua própria sorte, vai revelar só a imagem e semelhança de Deus que está nela, o que ela é. A tendência natural é que ela seja, revele a tendência má, a tendência pecaminosa dessa criança. Daí que a disciplina, a educação, precisa ser estabelecida. Voltando àquela imagem do início da aula, aquele pássaro tem o céu todo para voar. E ele vai voar algumas vezes de maneira errante. Quando eu treino o voo daquele pássaro, aquele pássaro se torna o seu voo um voo direcionado. Torna o seu voo um voo eficaz, torna o seu voo um voo otimizado, que é para o bem dele, inclusive, porque poupa energia, ajuda-o a escolher a comida e achar comida e assim por diante. Fazendo essa comparação um tanto quanto grosseira, quando eu deixo a criança no mundo de todas as opções e oportunidades que ela tem à vontade, então a tendência é que ela vai fazer escolhas, e algumas das quais são escolhas muito ruins. É preciso que eu treine então a criança. Eu creio, portanto, nessa direcionalidade da educação, sem dúvida alguma. Diante disso, então, diante dessa necessidade, veja o que é que o texto da palavra de Deus diz. Ela é a nossa regra de fé e prática. Olha aí no slide, diz assim: a estultícia, que é o equivalente à insensatez, a insensatez está ligada, faz parte da essência do coração da criança. Mas a vara da disciplina ou da correção a afugentará ou livrará esta criança desta insensatez. Ou seja, existe uma tendência natural associada, aderida ao coração da criança, que é uma tendência para que ela faça coisas más. Novamente, a sociedade vai influenciar isso, sem dúvida alguma. Já discutimos isso em aulas anteriores. O contexto vai influenciar isso, sim. A criação também, sim. As próprias malignidades e perversões e pecaminosidades, manifestações de tendências ruins dos pais e do entorno familiar dela vão influenciar isso também. Mas a criança não é uma páginazinha branca que só a sociedade é quem escreve nela. Ela já vem com alguns aspectos dessa natureza herdada do pecado, que eventualmente pode ser salientada, pode ser manifestada, fomentada, sugerida pelo entorno. E é nesse aspecto que a educação vem, para que isso não seja ou não aconteça, ou para que essa educação seja minimizadora dessas tendências malignas. Olha esse outro texto também, de Provérbios 23, que está aí na sua tela. Diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, eu sei que os termos são fortes, mas se a disciplinares, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja que palavra forte. Eu tenho o poder e o direito e a obrigação diante de Deus de usar a disciplina para evitar o pior na vida de um filho meu. E o pior na vida de um filho meu é a perdição eterna dele. Não apenas os prejuízos nessa vida, seja de natureza educacional, financeira, profissional. O pior é que, além de tudo isso, ela estará errante no seu caminho eterno. E esse caminho não tem volta, uma vez
nos apresentando diante de Deus, esse caminho está, obviamente, estabelecido para os nossos filhos também. Olha só, veja aí que o nosso objetivo último em todo esse processo de educação é educar os nossos filhos para o Senhor. Eu usei a expressão no início da aula, assim, nós educamos nosso filho para a vida. A ideia é que nós não estamos educando para nós. Eles vão para a vida, eles estão na vida. Agora, não apenas estão para viver, mas estão para viver para o Senhor. O nosso objetivo final no processo de educação é não apenas mudar regras e comportamentos, estabelecer regras e mudar comportamentos deles, mas é infundir no coração da criança, ajudar a criança a internalizar o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é que é o princípio da sabedoria. Ela entender por que o certo é certo, por que o certo é melhor, por que o errado é errado e por que o errado é pior. E que, em última instância, quem diz o que é certo e quem diz o que é errado é quem o criou, quem a criou. Quem criou o menino, criou a menina. E é a ele que o certo vai glorificar e o errado vai desonrar. E é sobre este certo e sobre esse errado que Deus vai me pedir conta um dia, e também aquele meu filho, quando ele se apresentar diante do Criador. Perceba então que a educação para o Senhor, como diz aí, você está vendo na tela, é acima de tudo ensinar os filhos a, primeiro, conviver com o povo de Deus e adorar a Deus. Nós estamos vendo aí dois aspectos, o aspecto da comunhão e da adoração. Congregar-se, eu enfatizo sempre isso. Se eu faço questão de ir a um cinema para meu filho ter uma experiência cultural, ir a um teatro para meu filho ter uma experiência cultural, levá-lo à escola para ele ser educado, os que gostam de esporte a um ginásio ou a um estádio para eles terem aquela experiência lúdica de recreação. Se eu quero que no final de tudo a educação do meu filho seja coroada, comece do início e seja coroada pela presença de Deus, para onde eu devo levar meu filho? Obviamente que eu tenho que levar para um lugar onde o povo de Deus se congrega e aprende a adorar este Deus. Talvez não seja necessariamente esta igreja que eu sou pastor, mas uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que o povo de Deus seja presente, que é um povo fraco, falho e imperfeito, como qualquer pessoa humana, porém é um povo que aprendeu a conhecer Deus, que Deus alcançou e que está ali para aprender cada dia mais a caminhar com Deus. Trazer o filho, portanto, para a igreja não é opção, na minha opinião, é uma obrigação dentro de todo o processo educacional que o pai tem que fazer em relação aos seus filhos. E de maneira muito particular, o processo de formação espiritual. Daquela criança ter um encontro real com Jesus Cristo, ter a sua vida transformada e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, educar para o Senhor tem a ver com congregar-se e tem a ver com identificar-se pelo batismo. Para a nossa teologia, o batismo de crianças é uma identificação com a aliança que Deus fez com os seus pais. No Antigo Testamento, essa identificação era através da circuncisão, aquela espécie de operação de fimose que era feita com os meninos no 8º dia de nascido. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o que identifica o cristão com o povo de Deus é o batismo. Portanto, batizar os nossos filhos não é para que eles morram pagãos, porque obviamente que eles são do Senhor, mas para que eles sejam ensinados desde a mais tenra idade, para que aquele batismo identifique-os como filhos da aliança, para que nós possamos cumprir os nossos deveres de criá-los, orar com eles, orar por eles, ensiná-los a palavra de Deus, trazê-los à igreja, para que quando eles estiverem adultos, eles poderem fazer a sua pública profissão de fé, dizerem mais ou menos assim: a fé do meu pai, quando eu era pequeno, agora é a minha fé, agora que eu sou grande. O batismo que meu pai fez compromisso comigo e eu recebi, agora é a minha identificação como cristão. Ou seja, é a confirmação da sua fé. A educação para o Senhor também implica em ensinar a palavra de Deus. Interessante que em muitos lugares do mundo, crianças aprendem
a ler na palavra de Deus. Existem inclusive missões e projetos sociais que trabalham com a ideia de que a melhor maneira de evangelizar uma criança é ensinar a ler a partir da Bíblia Sagrada. Mas ensinar a palavra de Deus é não apenas passar conceitos, como você está vendo no slide, mas é palavras e ações. Aí vem a questão dizendo novamente, nós somos a aplicação prática da palavra de Deus para os nossos filhos. Essa coerência entre saber e praticar é ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Portanto, tem que ser feito por palavras e ações e tem que ser feito continuamente. É um processo de doutrinação? É. Há algum problema? Não há. Por quê? Porque não é uma doutrinação má, não é impositiva, molda, mas não é impositiva, não é tirânica, embora seja com autoridade, porque é assim que os hábitos se formam, que as pessoas se moldam e as motivações se transformam, como nós já vimos. Também é importante que nesse processo de educar os nossos filhos para o Senhor, nós testemunhemos, ou seja, digamos aos nossos filhos os grandes feitos do nosso Deus. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo acontecer na minha família e na família de outros é quando as crianças aprendem a orar, porque nós dissemos que é importante orar, que tudo que nós somos e temos depende do nosso Deus, mas também quando nós passamos por uma dificuldade, uma luta, vencemos pela graça de Deus e aí contamos e testemunhamos aos nossos filhos. Olha, filho, você sabe, aquele dia que papai estava muito aperreado, mamãe estava muito angustiada, papai estava doente, mamãe estava passando aquele problema, a gente estava com aquela dificuldade financeira ou profissional, tinha acontecido aquele acidente, nós oramos, colocamos diante de Deus, pedimos a papai do céu, você orou com o papai, orou com a mamãe, e aí o que aconteceu? Deus foi tão bom, olha só, agora está acontecendo isso, Deus restaurou, Deus curou, Deus abençoou, Deus fez isso no passado. A criança começa a compreender que o testemunho do seu pai para ela é a própria palavra de Deus aplicada. Ela vai querer experimentar as experiências do pai, as experiências da mãe. Se não tiver, obviamente que a criança não vai ser moldada nesse aspecto. Como é então que a disciplina deve ser exercida? Já vimos a base do aspecto da doutrina, do ensino, da educação, vimos as razões, a necessidade, o objetivo final, que é o temor ao Senhor. Então vamos para o aspecto mais prático, que talvez seja o que muita gente pensa. O que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que eu devo, o que é que eu não devo fazer? Pois bem, como é que a disciplina deve ser exercida? O primeiro aspecto é que ela deve ser exercida sempre que for necessário. Ou seja, a disciplina em termos de correção é necessária sempre quando houver a possibilidade ou o exercício da desobediência ou da rebeldia por conta da criança, ou por parte da criança. Ou seja, a gente não pode passar a mão porque é pequenininho demais. A gente não pode passar a mão porque é engraçado. A gente não pode passar a mão porque está cansado. A gente não pode passar a mão porque não tem tempo. A gente não deve relevar porque talvez isso não aconteça de novo. A gente não deve passar e fazer vistas grossas porque todo mundo faz, todas as crianças fazem. Não. Sempre que for necessário, num processo de treinamento, de condicionamento, de educação, de formação, de transformação, a criança precisa estar sob disciplina. É nesse aspecto que vem o simbolismo da varinha. Você ouviu nessa aula várias vezes a expressão a vara, a vara, a vara. É o que? Um chicote? É uma vara de boi? É alguma coisa? Não. Obviamente que naquela época em que a Bíblia foi escrita, eles pegavam um ramo de uma planta flexível, algumas vezes ainda com as folhas, e aquele raminho que eles chamavam de vara era o instrumento através do qual eles começavam a disciplinar a criança com algum aspecto ou interface física. É claro que você não disciplina a criança apenas fisicamente. Todas as vezes que você põe limite, que você tira privilégios, que você não concede privilégios, todas as vezes que você restringe a liberdade de ir e vir, todas as vezes que você fala com a criança, todas as vezes que você admoesta a criança, tudo isso é disciplina.
quando falava de vara, ou quando fala de vara no Antigo Testamento, está falando de um símbolo. A gente sabe hoje, por exemplo, que a criança simboliza que a mão da mãe ou a mão do pai, o corpo da mãe ou o corpo do pai, são objetos, podemos colocar assim, de acolhimento, de carinho, de amor, de aconchego, de carinho, de cura, inclusive cura emocional, aquela história de que vem cá e consola, dá um beijinho, coloca no colo e assim por diante. A verdade é que esse mesmo instrumento, que no simbolismo, no simbólico da criança, é associado a ideia de carinho, de respeito, de acolhimento, de amor, não é, obviamente, o melhor instrumento para que você exerça a disciplina com ele. Então, a mesma mão que acaricia não pode ser a mão que bate. A mesma mão que acolhe não pode ser a mão que belisca. A mesma mão que consola não pode ser a mão que dá na cabeça. Porque essa criança, dentro do simbólico dela, não vai compreender que ali existe um princípio de correção. Ela vai se sentir abusada fisicamente. A dor associada à mão ou a um objeto cortante, ou manuseado pelo pai ou pela mãe, com frieza, com crueldade, com instinto de vingança naquela hora do apavoramento, do desabafo da atenção do pai ou da mãe, aquela criança, obviamente, que ela não vai perceber isso como uma expressão abençoada, positiva de correção. Então a ideia da varinha era aquela ideia daquele raminho que ficava ali provavelmente pendurado ali no canto da casa, e que quando a criança fazia alguma coisa errada, mesmo depois de ter sido exortada, ensinada e uma série de coisas, então o pai e a mãe iam lá e pegavam aquela varinha e davam-lhe ali algumas pancadinhas sem que isso fosse algo extremamente doloroso. Claro que não poderia ser algo como se estivesse só alisando, porque a associação não acontece dessa forma, mas precisava ser com cuidado, porém com firmeza. Daí porque eu coloquei aí para você o uso simbólico da varinha, e aí eu coloquei que a mão é associada ao carinho e ao cuidado, e que por isso o cinturão ou outro objeto que possa machucar seriamente não deveria ser usado. Então é importante que você entenda isso. Eu tenho a experiência, por exemplo, de pessoas que resolveram substituir a varinha do ponto de vista físico, não do ponto de vista simbólico, do ponto de vista físico, por uma chinela, por exemplo. Mas ele sempre usava aquela chinela. Aquela chinela não machucava, não era para ser usada de maneira abusiva. Muitas vezes, e eu tenho um exemplo muito próximo da minha família, de um pai que, quando a criança errava, então era para ser corrigida, então o pai disse: vai pegar a dolorosa, chamava dolorosa. E a criança saía para pegar, já sabendo que havia uma razão que ela tinha provocado para aquilo ali. E o pai também começava a esfriar um pouco, porque sentia que o passar do tempo, enquanto a criança ia e voltava, fazia com que ele tomasse um copo d'água, aquela ira, aquela raiva, da afronta, do desrespeito, da rebeldia, e amainando. Então era sempre aquele simbólico. Às vezes nem era preciso usá-lo. Às vezes era, por exemplo, só a advertência. Olha, eu estou lhe advertindo, se você não corrigisse, eu vou ter que puni-lo com a dolorosa. Então só a ideia simbólica da dolorosa já fazia a criança fazer a remissão do comportamento, ou seja, o comportamento era suprimido. O segundo aspecto de como a disciplina deve ser exercida, ela deve ser exercida com respeito à privacidade da criança. Não se deve expor a criança diante das outras crianças, diante de adultos, com carões, com gritos, com pancadas, com desacatos verbais. É preciso levar no canto quando a criança estiver na sua privacidade e estabelecer para aquela criança a sua disciplina, respeitando desde já, evitando envergonhar, evitando humilhar aquela criança desnecessariamente. Muitos pais fazem isso porque estão irados naquele momento
do desabafo emocional, e alguns deles estão também querendo dar muito mais satisfação ao público que está assistindo, inclusive aos seus irmãos. Eu conheço casos em que há irmãos, 3, 4 irmãos, e às vezes um faz uma traquinagem e o pai usa aquele como exemplo diante de todos os irmãos e bate, às vezes até exageradamente, na criança, para que os irmãos aprendam com o erro alheio. Não é bem assim não. A ideia de humilhar e expor a criança não é pedagógica. Então tem que ser respeitada a privacidade da criança. Em terceiro lugar, essa criança também precisa, ou esse pai também precisa manter o controle emocional através da conversa. Eu entendo que quando nós conversamos, a nossa temperatura emocional vai baixando, se nós não tivermos o controle emocional, é claro. Então, quando há necessidade da criança disciplinada, é preciso que o pai diga: meu filho, você acha que você fez alguma coisa errada? O que você acha que fez errado? Por que você acha que é errado? O que acontece quando a gente faz uma coisa errada? Tem consequências? Alguma coisa boa acontece com a gente, com os outros? Alguém é beneficiado ou é prejudicado? Nesse processo de conversar, que envolve, como você está vendo aí no vídeo, a explicação dos motivos e das consequências dos erros, e também a escuta dos motivos e dos medos daquela criança naquele processo, permite que a disciplina seja feita de maneira moderada. Permite que a criança entenda por que está sendo disciplinada. Porque o objetivo não é disciplinar a criança, é fazer a criança entender por que está sendo disciplinada. É o processo de transformação, quando há uma modificação nas motivações da criança. Então você introduzir conceitos do tipo: olha, o que você fez não foi apenas errado, prejudicou fulano ou ciclano, desagradou o coração de Deus, que é tão bom para com você, lhe dar comida todos os dias, lhe dar abrigo, lhe dar os pais que você tem, a família, as oportunidades. A criança precisa ter noção noção moral, dos desdobramentos morais, das responsabilidades morais dos atos dela desde pequeno. E isso é importante. A gente já trabalhou isso em aulas anteriores, quando falou sobre o desenvolvimento moral, segundo a teoria de Colbert, e a gente sabe que é importante que a criança vá evoluindo de estágios e de períodos de desenvolvimento moral para que ela internalize princípios universais de respeito, de tolerância, de correção diante das pessoas, que começam ali no início, quando ela é disciplinada pelo pai na sua mais tenra idade. Ok? Ainda dentro daquela ideia de como a disciplina deve ser exercida, em quarto lugar, ela deve ser consistente. O que eu entendo por consistência? Eu já expliquei em aulas anteriores a ideia de que a autoridade deve estar associada a acolhimento. Um pai que só exerce a autoridade e não acolhe, ele se torna um pai autoritário. Um pai que só acolhe, mas não exerce a autoridade, eu digo pai ou mãe, um pai que só, ou uma mãe que só acolhe e não exerce a autoridade, ele não dá limite, e então ele dá uma noção de descuidado pela criança. Consistência é quando a mistura certa, o tempero certo entre autoridade e acolhimento é achado pelo pai ou pela mãe, e aquilo se estabelece como um prumo, como uma bússola. Claro que pode haver uma variação mínima para cá ou para lá, mas existe uma ideia consistente que a criança vai adquirindo de que um limite foi posto, que ele não ultrapassou, não pode, e se ultrapassar, ele vai ter consequências. Então, quando eu falo de consistência, eu falo do seguinte: é preciso ter poucas regras e é preciso que os princípios que estão motivando essas regras, a base dessas regras, são os princípios, sejam simples. Então vamos pensar aqui numa regra simples. Todas as vezes que você errar e eu perguntar a você o que aconteceu, seja verdadeiro, porque a verdade é importante. Esse é um princípio, a verdade é importante. Portanto, antes de eu lhe perguntar, se você estiver com a certeza de que fez alguma coisa errada, toma a iniciativa de me dizer. Porque se você tomar a iniciativa de me dizer,
as consequências para você vão ser muito menores do que se você não tomar a iniciativa. Então você está dando uma regra baseada no princípio, regra simples, princípio simples e uma regra que seja pouca e clara. Eu acho que a gente deve economizar em tantos nãos que a gente diz aos nossos filhos. E deve substituir, como você pode ver aí na tela, que esses muitos não atrapalham. A criança começa a ter uma ideia de que o pai proíbe apenas. E eu entendo que o ideal é que você substitua esses muitos nãos por algumas ordens mais diretas. Ao invés de dizer assim, não faça, e salientar o aspecto negativo do comportamento, por que não substituir para faça e salientar o aspecto positivo? Então, ao invés de dizer assim, não vá dormir tarde, por que não dizer vá dormir cedo? Ou seja, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, emocional, a criança começa a focalizar no comportamento adequado. Olha, eu sei que são coisas diferentes, mas até os adestradores, quando vão adestrar animais, eles não dão ordens negativas, eles dão ordem positiva. Sente, rola, dê a pata. Ele não diz assim, não me dê a pata esquerda, ele diz, me dê a pata direita. Faz o sinal, sente. Ele não diz assim, não fique em pé, ele diz, sente. Ou seja, o adestrar positivamente, o ensinar positivamente, é muito mais produtivo do que o evitar negativamente. Então é importante que você estabeleça a quantidade de nãos que você diz no dia e que essas regras sejam poucas e os princípios sejam simples. É preciso que haja exigências claras e que as punições sejam consistentes. Ou seja, o princípio de, por exemplo, você dá uma privação de liberdade de ir e vir, por exemplo, para a criança, ela ficar num cantinho lá, pensando sobre o que fez, a ideia de que para cada ano de idade você dê 1 minuto de castigo para aquela criança, precisa ser mantido. Agora, cuidado com o exagero. Na hora da raiva, diz assim, olha, você não vai assistir televisão aqui no final do ano. Olha, isso não é consistente, não é razoável. É claro que essa criança, dentro de 3 meses que estão ainda para completar o ano, ela vai ter vontade de querer, e você vai querer que ela assista também um programa que você acha que é conveniente. Então é melhor você ser consistente. É preciso haver uma dosimetria. Hoje está muito em voga dizer esse negócio por conta desse julgamento sair do Supremo Tribunal Federal. É preciso que haja uma dosimetria proporcional. É preciso que haja, portanto, consistência e é preciso que haja proporcionalidade. Você não pode esperar um comportamento igual de uma criança de 5 anos e de uma criança de 10 anos de idade. O processo de julgamento moral, desenvolvimento moral de sociabilidade de uma criança de 10 anos de idade induz a que você espere dela um comportamento mais maduro e da outra um comportamento ainda mais imaturo, mais primordial. Mantenha a autoridade. Esse é o 5º aspecto que eu quero enfatizar para você. A autoridade é uma coisa que, se você perde, é difícil você reconquistar. Então é importante que, mesmo com serenidade, que mesmo com cuidado, com afeto, mas fique claro para a criança que ela está diante de um superior a ela, superior no sentido de qualidades, não, superior no sentido de autoridade. Aquela criança precisa aprender a respeitar. Eu não falo nem tanto de chamar o pai de senhor ou a mãe de senhora. Eu não estou falando tanto de pronomes de tratamento, embora eu particularmente faça parte de uma geração que ainda chama os mais velhos de senhor e os mais velhos as mais velhas de senhora. No entanto, é a atitude, muito mais do que o pronome de tratamento, que mostra que aquela pessoa entende e compreende que está diante da autoridade. Eu tenho 47 anos, há pessoas aqui que têm idade de ser meu pai, ou minha mãe, meu avô até, e aí me tratam como senhor. Pastor, o senhor, eles estão fazendo o quê? Pastor, isso é uma autoridade. Agora, é esquisito quando você vê crianças que já não veem você, pastor, guarda de trânsito, ou uma pessoa da sociedade como autoridade, e tratam como se dizia aqui, como um parceiro, como qualquer pessoa. Às vezes eu fico pensando assim, se essa autoridade já não foi corroída em casa, porque a criança trata desse jeito o pai e a mãe.
Então, cuidado, mantenha a sua autoridade. Não precisa ser autoritário, é preciso que você apenas mantenha. O oitavo princípio, ou sexto princípio, desculpe, é discipline o mais cedo possível. Muita gente diz assim, quando é que eu posso começar a disciplinar? A partir do momento em que a criança começar a ter noção, dentro da sua idade adequada, daquilo que fez, se foi certo ou que foi errado. Olha só uma coisa interessante. O texto de Provérbios 13, ele fala de que a gente deve disciplinar enquanto é cedo, para que a criança não se perca no caminho. Esse cedo, ele tem dois significados. Ele tanto pode ser cedo, como você pode ver aí, como logo, ou seja, a criança fez o errado e você não pode disciplinar 2 meses depois, porque ela tem que fazer o que a gente chama de pareamento entre o que ela fez de errado e a punição que ela vai receber, para que o comportamento seja remissivo, diminua ou acabe. E se você não fizer isso, ela não vai fazer a associação. Então, de vez em quando eu gosto de ler seleções, aquela revista mensal, e tinha uma piada na revista Seleções de que uma criança estava sendo castigada pelo pai de alguma forma, não me recordo bem a piada, e a criança olhou para o pai e disse: olha o que eu fiz dessa vez. Dessa vez você não fez nada, mas no Natal do ano passado. Então, obviamente, que essa criança não aprendeu nada, ela está entendendo que aquilo é implicância do pai, é autoritarismo do pai, crueldade do pai. Como é que um pai pode punir uma criança pelo Natal do ano passado? Então, esse logo tem que ser imediato, tem que ser imediatamente para que a criança associe o erro à punição, o erro ao limite que haverá de ser imposto. E também logo no sentido da criança, de que a criança possa não tardar, seja enquanto é tempo, ou seja, enquanto é tempo para a criança aprender assim que a desobediência seja feita, mas também para que a criança possa compreender enquanto é novinha, para que mais tarde ela não tenha consequências piores. Qual é o lugar da disciplina física? Há uma série de questões que as pessoas fazem sobre se vale a pena, se é legítimo ou não, se deve ou não bater na criança. Eu não gosto da expressão bater, eu gosto da expressão disciplina física. Do mesmo jeito que existe disciplina verbal, existe privação de direitos, existe também privação de liberdade de ir e vir, como qualquer graduação precisa ser levada em conta isso aí. Mas, pois bem, pensando em termos de punição física, ou em termos de disciplina física, é o que eu prefiro. Muita gente pergunta assim, ou muita gente diz assim: será que a punição física é prejudicial à criança? A resposta que eu tenho para dar para você é o seguinte: o que prejudica a criança não é a punição física, é o excesso da punição física. Ou seja, quando a punição física é o único recurso e quando é um recurso extremo, sem que haja controle. Ou seja, a criança já apanha sem ser explicada e apanha muito, sem controle. Esse caso, obviamente que a punição é prejudicial à criança. Alguém também pergunta, como você está vendo aí na tela: será que o uso dessa vara, seja a vara como símbolo, como um objeto mesmo, é realmente necessário? Eu creio que sim. Existe um princípio, que eu estava explicando há poucos minutos atrás, que é o chamado princípio do condicionamento, em que o bônus e o ônus da ação, ou seja, a consequência ou a premiação do que a criança faz, de certo ou de errado, deve ser, em primeiro lugar, imediatamente, para que ela faça associação com a ação. Eu falei sobre isso agora há pouco. Precisa ser maior do que a manutenção do comportamento, ou seja, aquela palmadinha que você dá e faz cócegas na criança, e a criança ainda olha para você e brinca com você dizendo que não está doendo, é porque ela não está associando que a dosinha que ela está recebendo ali é maior do que, ou mais prejudicial, ou mais nociva, ou mais prejudicial para ela, dói mais do que continuar fazendo o comportamento que ela fez. Então, se a criança não associa essa ideia de imediato e a ideia da punição é maior do que o benefício de continuar fazendo, obviamente ela não vai mudar o comportamento dela. Para adultos, a gente chama disso de impunidade. Ou seja, se a gente olha para a sociedade e vê que a grande razão para as pessoas estarem cometendo crimes,
razão do ponto de vista sociológico, a dinâmica social do crime, é que elas não são punidas. Então, obviamente, que isso é verdade com relação à criança. A criança que não é punida, ela não vai remir, ela não vai diminuir o comportamento dela, ela vai só aumentar, porque ela está tendo um bônus por fazer aquilo sem receber nenhuma restrição àquilo que é feito. Terceira pergunta que as pessoas fazem às vezes mas como é que a criança vai associar? Ela vai associar, e aí me permita a comparação, novamente, não é a melhor comparação, nem uma comparação absoluta, mas entenda, ela vai associar de maneira condicionada, semelhante a um adestramento, principalmente quando ela era pequenininha. Depois, obviamente, ela vai compreender de outra forma. Mas quando ela é pequenininha, ela tem que compreender que aquele toquezinho que é dado com aquela varinha, com aquele objeto na sua mão, para que ela não faça aquilo, precisa ter uma associação que aquilo é errado, senão ela vai continuar fazendo. É dentro desse contexto que então surge a questão última da nossa aula, que é como é que os cristãos devem se relacionar com essa ideia da lei da palmada. A lei da palmada faz parte de todo um processo dentro da sociedade brasileira que tenta proteger a criança e o adolescente. Você sabe que a Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990, é a chamada Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, ou SA, como alguns gostam de dizer. Essa lei foi promulgada dentro de um parâmetro legal, foi um avanço para proteger a criança e o adolescente, embora seja alguns aspectos bastante criticados por grupos e segmentos, inclusive religiosos, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para proteger a criança. Pois bem, isso aconteceu em 1990. Mais recentemente, no dia 13 de julho de 2010, portanto, 20 anos depois, o artigo 18 da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado por um decreto do presidente Lula, foi alterado 10 anos depois. E a redação desses dois aspectos está aí no seu quadro, na sua tela, diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Essa é uma norma que protege a criança. O artigo 18 foi alterado pelo presidente Lula e tem a seguinte redação atual: castigo corporal é a ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. Então, um castigo corporal, ela tem que resultar em dor ou lesão à criança ou adolescente. Para isso, é obviamente proibido. Quando a gente pensa, portanto, sobre a lei da palmada do ponto de vista dos cristãos, algumas perguntas precisam ser feitas. Eu vou colocar as perguntas sem necessariamente respondê-las, talvez até trazendo uma reflexão de cada um de vocês que está me assistindo, porque obviamente que essa é uma questão bastante polêmica que exigiria uma aula inteira ou talvez algo mais de uma aula. Primeira questão que eu faço como cristão a essa lei é: será que essa lei é constitucional? Primeiramente, será que ela vai de acordo com a Constituição, que é a nossa lei maior? Por quê? Porque, olha, eu coloco aí algumas perguntas para você ir me acompanhando. Até que ponto a lei interfere no direito dos pais, o poder familiar, de exercer sua autoridade? Até que ponto o Estado está usurpando dos pais a autoridade de criar seus filhos? Segunda pergunta: já não existiria legislação no Código Penal, por exemplo, o artigo 136, parágrafo 3º, que fala sobre lesão corporal, que já puniria os maus tratos, então tornaria redundante e desnecessária a lei da palmada? Será que a gente não está sobrepondo legislação, como em outras direções está acontecendo no nosso país, e portanto a lei acaba se tornando uma sobreposição desnecessária e redundante? Terceiro, ainda dentro desse aspecto da constitucionalidade da lei, será que a lei distinguiria ou distingue corretamente a punição física em casa por parte dos pais daquela punição que é feita fora de casa
na escola, por exemplo, por parte dos professores, será que a lei não deveria ter um parâmetro que distinguisse, já que, como a gente vai ver, é até complicado fiscalizar essa maneira de cada pai, de cada família exercer sua disciplina em casa? Será que não deveria existir, então, parágrafos que pudessem distinguir uma coisa da outra para que a lei fosse mais constitucional? O segundo grupo de perguntas que eu faço com relação a essa lei é: será que essa lei é consoante, está de acordo, está na direção, está na tendência de outras legislações, de outros países? E será que essas leis de outros países que já discutiram há mais tempo essa questão, será que ela tem demonstrado essas tendências a tanta proteção da criança e do adolescente? Será que essas tendências têm feito esses países melhores como sociedade? Então eu pergunto: atualmente existem 109 países que proíbem a palmada nas escolas, dos quais 25 proíbem também em casa, e os 88 países que permitem tanto na escola como em casa. Será que esses países que proíbem tanto em casa como na escola, ou só em casa, será que eles são os melhores exemplos de melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes? Será que nessa sociedade, a sociedade está se tornando uma sociedade mais justa, mais harmônica, ou tem surgido mais libertinagem, tem surgido mais maus usos dessa liberdade que crianças e adolescentes têm tido de não serem disciplinados do ponto de vista físico? Será que essa evolução, no caso quando há evolução em determinados países e sociedades, será que essa evolução para as crianças é necessariamente só porque a proibição houve, ou não tem a ver com melhores condições de vida, de escolaridade, de educação, de aprendizagem, de nutrição e assim por diante? Portanto, quando alguém usa como exemplo a sociedade de país tal, que proíbe isso e aquilo outro, é mais avançada do que a nossa, será que ela é mais avançada só porque proíbe, ou tem outros elementos que também entram na questão, aí, outras variáveis na equação? Terceiro grupo de perguntas, ainda sobre a lei da palmada: será que essa lei da palmada é bem fundamentada do ponto de vista psicológico? Eu sei que o Conselho Federal de Psicologia, outros órgãos e entidades têm apoiado claramente essa legislação ainda mais protetora da criança e do adolescente em relação à questão física, mas o meu questionamento é: será que há pesquisas científicas que demonstram danos físicos e psicológicos severos devido a qualquer disciplina física? Será que essas pesquisas, esses resultados se referem especificamente a castigos físicos que não foram moderados ou exagerados e que realmente machucaram e mutilaram a criança? Ou existe uma certa tendenciosidade na leitura dos resultados para puxar para essa tendência mais ideológica? Será que esses danos que têm sido reportados são necessariamente causados por extremos de violência doméstica, ou estão associados em outros níveis de, por exemplo, embriaguez, uso de drogas e outros estados psicológicos alterados que podem provocar essa questão, independentemente da legislação proibir ou não? Esse é outra questão. Será que essa lei é aplicável na prática? Quem é que vai dimensionar, por exemplo, o castigo corporal? Como é que será fiscalizado o cumprimento da nova lei? Haverá um fiscal para cada casa? Haverá um telefonema, como lá nos Estados Unidos, em que você telefona e a polícia vai lá? Será que a polícia que a gente tem hoje, o aparato policial, é capaz de ter treinamento suficiente para entrar no lar e compreender se ali houve abuso físico mesmo, ou se está havendo uma certa manipulação da criança ou do adolescente em relação aos pais? Além disso, será que a polícia terá o direito de invadir a casa para resgatar a criança, mediante uma denúncia de castigo corporal que possa ser feito por um vizinho indevidamente, por razões de intriga e assim por diante? Será que a lei não provocará o contrário do que ela deseja, talvez, de modo que até os filhos e eventuais desafetos daquele pai ou daquela mãe possam usá-la como uma forma de intimidação e de revanche? E principalmente, finalmente e acima de tudo, será que essa lei é bíblica? Se a gente viu durante todo esse tempo desta aula
toda a fundamentação bíblica para que a criança tenha uma disciplina com autoridade e, se necessário, com algum tipo de aspecto físico, será que essa lei não está indo contra a palavra de Deus, do mesmo jeito que outras legislações vigentes têm aparecido e têm acabado por ir? Todas as questões, obviamente, estão em aberto. Existem discussões que estão a caminho, existem projetos de lei, discussões nas câmaras, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, e obviamente que esse assunto é um assunto ainda discutido. Eu gostaria, no entanto, de encerrar essa aula com um princípio que para mim é fundamental. Quando eu era pequeno, se dizia assim: olha, fulano de tal, o pai ou a mãe criou aquele menino como Deus criou batata. Aquela expressão era uma expressão, obviamente, cheia de preconceito, de intolerância, de uma crítica que não era nivelada, era muito clara, e que representava esse descuido, essa omissão, essa negligência, essa irresponsabilidade dos pais. Eu tenho por mim que errar sempre é muito ruim, sempre é indesejável, mas no que se refere a educar os filhos, provavelmente é mais indesejável você não educar do que você cometer eventuais erros na educação. Ou, colocando em outras palavras, é melhor você pecar por excesso do que por omissão. Eu tenho por certo que, do mesmo jeito que quando eu lembro daquilo que meus pais fizeram comigo, que na época foi muito desagradável, que eu não gostei como criança, como adolescente, hoje eu tenho por certo de que muitas daquelas reprimendas, disciplinas, limites e até eventual castigo físico me livraram em muitos aspectos de descaminhos que hoje fariam minha vida estar muito amarga e muito diferente do que ela é hoje. Por isso, o meu estímulo é que você eduque a sua criança no caminho do Senhor. Que você compreenda que, uma vez tendo filhos, não há como você escapar da obrigação, do dever e, eu diria, do prazer de informar, formar e transformar aquela criança num cidadão decente, num servo de Deus e num filho que lhe inspire e lhe ofereça prazer e alegria de vê-lo crescer, voando na direção que você orientou. Porque educar não é cortar asas. Educar é orientar o voo. Que Deus lhe dê graça e misericórdia para você orientar o voo dos seus filhos para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula. Mas é como andar de bicicleta. Vez por outra você está pendendo para um lado, você dá uma torção do corpo para o outro e aí você